Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos começar nosso dia. A gente está começando hoje o Evangelho de Mateus capítulo 7. Vamos aí do versículo 1 até o versículo 12. Nesses versículos, Jesus ensina sobre o cuidado ao julgar os outros, lembrando que muitas vezes as pessoas percebem os erros alheios, mas têm dificuldade de enxergar suas próprias falhas. Em seguida, ele encoraja seus discípulos a buscar a Deus com confiança por meio da oração, ensinando que o Pai Celestial conhece as necessidades de seus filhos e deseja responder àqueles que o buscam com fé. Jesus também apresenta o princípio conhecido como a regra de ouro: tratar os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. Amém? Vamos começar nosso dia. Pai amado, agradecemos por mais esse momento em Tua presença. Que a Tua palavra ilumine o nosso coração e nos ajude a viver com mais amor, humildade e sabedoria nas nossas relações com as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Vamos fazer a nossa leitura de hoje. Capítulo 7. O hábito de julgar os outros. Lucas 6, 37, 38, 41 e 42. Versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Versículo 2. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Isso também está em Marcos 4, 24. Versículo 3. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Versículo 4. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Jesus encoraja a oração. Lucas 11, 9 a 13. Versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Versículo 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Versículo 9. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra. Versículo 10. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Versículo 11. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso também está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Versículo 12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso também se encontra em Lucas 6,31. E nós vamos para a nossa leitura aqui hoje. Vamos para a nossa analogia. O espelho e a janela. A vida pode ser comparada a duas formas de olhar para o mundo: pela janela ou pelo espelho.
Quando olhamos pela janela, vemos tudo o que está do lado de fora. Observamos as atitudes das outras pessoas, percebemos seus erros e julgamos facilmente aquilo que fazem. Mas o espelho nos mostra algo diferente, nós mesmos. Jesus ensina que muitas vezes é mais fácil olhar pela janela e apontar os erros dos outros do que olhar para o espelho e reconhecer aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Então, quando nós olhamos para alguém, nós precisamos, antes de tudo, ver primeiro a nossa própria existência, a nossa própria vida. Como nós podemos julgar o outro se nós não conhecemos a história dele? Nós podemos nos julgar, porque nós conhecemos a nossa história. E podemos, assim, apontar os erros para aquilo que nós conhecemos. E ninguém é melhor em nós mesmos do que nós mesmos, não é verdade? Mas muitas vezes a gente prefere pôr um pano no espelho e apontar o erro para o outro. Eu sempre digo assim, tudo que você vê de errado e de ruim no outro é porque aquilo também reflete em você. Ao mesmo tempo, Jesus nos lembra que Deus é um Pai que nos convida a buscá-lo com confiança. Quando pedimos, buscamos e batemos, demonstramos que confiamos no cuidado e na direção do Pai. Assim, a vida no reino de Deus envolve duas atitudes importantes: humildade para olhar para dentro de nós e confiança para buscar Deus em todas as coisas. Primeiro, para a gente olhar para nós e se perdoar e não se criticar, precisamos sermos humildes. Porque quando nós somos humildes para conosco mesmo, nós conseguimos fazer lá fora. Tudo que nós fazemos para nós, nós conseguiremos fazer para o outro. Então, inconscientemente, quando você julga alguém, é porque você está se julgando. Amém? E a confiança que nós precisamos ter em Deus. Quando nós temos confiança para buscar Deus em todas as coisas, assim tudo começa a ficar mais fácil e com mais exatidão. Reflexão do dia. Pergunte assim para você mesmo: tenho olhado mais para os erros dos outros ou tenho buscado transformar primeiro o meu próprio coração? Tenho confiado em Deus ao apresentar a Ele minhas necessidades em oração? Você está a olhar mais para apontando os erros das outras pessoas ou está transformando o vosso coração? Você tem confiado em Deus ao apresentar Ele as suas necessidades quando você ora? Porque quando você fala, Deus, eu entrego em suas mãos isso, você precisa confiar. E a confiança, ela requer paciência, discernimento, tempo. Porque às vezes não é feito no nosso tempo, e sim na vontade do Pai. Muitas vezes, o próprio Deus, ele começa a mostrar situações e caminhos para que a gente possa, assim, estar na vossa presença. Estar, assim, olhando para Ele, com leveza, com tranquilidade, com determinação. Amém? Então, que possamos, assim, estar na presença do Pai sempre, para que nós estejamos em comunhão para com Ele, para com
o que Ele faz para a nossa existência. Amém? Vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus, ajuda-nos a viver com um coração humilde, capaz de reconhecer nossas próprias falhas antes de julgar os outros. Ensina-nos também a confiar em Ti em todas as situações, buscando a Tua direção por meio da oração. Que possamos, assim, tratar as pessoas com o mesmo amor e respeito que desejamos receber. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Que possamos ter um ótimo dia, que possamos estar aí na presença do Pai sempre, trazendo sempre uma caminhada de leveza, de tranquilidade. Olhe para todas as situações. Alguns anos atrás, eu acho, numa oração com Deus, eu comecei a conversar com Deus que eu queria trabalhar algumas coisas que eu não conhecia em mim mesma, coisas ocultas em mim. E o que poderia estar oculto em mim? E aí Deus me mostrou duas situações que vamos dizer assim, que eu não conseguia aceitar pessoas com essas situações, né, de arrogância e prepotência. Eu não gostava de pessoas arrogantes e prepotentes. E aí Deus me mostrou que eram duas sombras ocultas minhas, que nem eu mesma aceitava elas dentro de mim, por isso que eu não aceitava ela nos outros. E quando eu comecei a trabalhar isso em mim, quando eu comecei a pedir para Deus lapidar isso em mim, isso para mim passou a ficar tranquilo. Então, se hoje chega pessoas arrogantes e prepotentes perto de mim, eu tento acolher elas, eu tento ter amor para com elas e olhar por que elas estão assim. Porque aquilo foi lapidado em mim, porque aquilo foi transformado em mim. Então, nós precisamos, assim, quais os erros que eu tenho olhado dos outros? Será que isso não está em mim? Será que eu também, lá no âmago do meu ser, eu também não sou assim? E isso não está oculto de mim mesmo? Refletindo sobre isso. Amém? Um ótimo dia. Aqui continua uma chuvinha muito boa. Que possamos estar aí em comunhão sempre para com o Pai. Amém? Até amanhã.